Fábio, eu quero comprar um imóvel. Bruno, pode colocar a pergunta do José aí que eu já vou responder em cima da pergunta dele, por favor. Valor de moradia T3, ou seja, 3 quartos, e como financia? José, respondendo aqui a sua pergunta, ela precisa de um pouco mais de informações. Por quê? Hoje, Portugal tem vivido uma coisa que o Brasil viveu alguns anos atrás, um desequilíbrio demográfico, ou seja, um desequilíbrio de quantidade de população. Nós temos no norte o Porto e Lisboa, mais ao centro do país, que tem as maiores concentrações populacionais. Naturalmente, o maior custo de vida. Também as maiores, naturalmente, oportunidades de trabalho. São as grandes metrópoles portuguesas. Lisboa, que é a capital, e o Porto, que a gente fala que é a capital do norte. Eu preciso saber onde está localizado esse T3 que você está pensando. Está do Porto? Está em Lisboa? Está numa cidade do interior? Porque os valores vão variar de acordo com a localização. Se for uma região mais ao interior de Portugal, esse custo diminui. Se é uma região mais central ou em uma dessas metrópoles, o valor aumenta. Ok? Então, se você tiver mais um pouquinho de informações, onde você gostaria desse T3, você me fala. E aí eu já respondo a sua pergunta. Como se financia um imóvel em Portugal? Os bancos portugueses ou empresas mediadoras de crédito, ou seja, empresas que conversam com as empresas, né, que fazem empréstimos ou com os próprios bancos, normalmente são os próprios bancos que fazem isso, fazem uma análise detalhada do seu histórico, perfeito, do seu histórico, o seu histórico financeiro, e esse histórico pode ser o histórico até do Brasil, para compra desse imóvel. Então, por exemplo, você falou aqui que deseja no Algarve. O Algarve é uma região nobre de Portugal, que fica ao sul, a região que tem águas mais quentes, né, de Portugal. É um local turístico e que tem elevado aí, vamos dizer assim, tem uma elevada procura de estrangeiros, brasileiros, ingleses, tem muitos ingleses lá, franceses. Então, o que é importante a gente entender? Veja só os detalhes do que eu estou falando. Por exemplo, pode ser um T3 de qual tamanho? Quantos metros quadrados? Pode ser um menor, pode ser uma mansão. E isso vai variar também em relação ao valor. O que é importante? Preciso até saber com você depois. Se a sua dúvida é num apontamento de forma generalizada, ou seja, se você quer saber informações em termos gerais, ou se de fato você tem um interesse em comprar. Por quê? Se você tiver o interesse em comprar, o que a gente pode fazer? Direcionar, receber o seu contato. Não sei se você tem acesso ao nosso Instagram, da Aliança Portuguesa. Você pode mandar um oi lá no nosso Instagram. Ó, perfeito, 100 metros quadrados. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou fazer junto com você. Ok? Estou fazendo uma pesquisa aqui só para te dar uma informação. Vamos lá. Em tempo real aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos. 110 metros quadrados, T3, segundo andar, em torno de 460 mil euros no Algarve. Aí a gente tem em outras regiões, também no Algarve, 93 metros quadrados, rés de chão, ou seja, primeiro andar, 795 mil euros. Olha, quase que 300 mil de diferença de uma região para outra. Ó, um T2, 97 metros quadrados, mesmo tamanho, 365 mil euros. Um T2, mesma região, mesmo tamanho, 795. Percebeu a diferença? Só que você está olhando para a praia. O outro, você já está um pouquinho mais afastado. Então, observe, José e todo mundo que está aqui assistindo a live.
Existem muitas variações. Talvez esses dois imóveis aqui, o de 300 e o de 700, não estejam a 10 minutos de distância, mas eles são suficientes para ter uma discrepância no valor de 100 mil, 200, 300 mil euros. Entenderam o que eu quis dizer? Então, o que é importante? Entendendo a realidade, por exemplo, que o José está buscando, a gente consegue ter uma análise específica para que ele consiga a melhor oportunidade. Isso aqui eu estou falando, claro, da equipe da minha morada, que dá esse suporte imobiliário. Então, olha que ponto fantástico aqui nesse exemplo que o José trouxe para a gente. Ele, por exemplo, pode financiar esse imóvel. Aí, José, eu preciso saber mais detalhes com você. Se você, por exemplo, for um cidadão português, os bancos podem financiar para você 90% do valor do imóvel. Se você é um cidadão estrangeiro, ou seja, um brasileiro que não tem documento português, por exemplo, ou documento europeu, os bancos podem financiar 70%, 80% do valor do imóvel. Cada caso é um caso. E às vezes é um sonho possível, às vezes é uma realidade que você pode usufruir. E aqui entra o ponto da compra. A compra, por conta dos juros serem baixos relativamente, né, fazendo aí uma comparação com o Brasil, às vezes é uma grande oportunidade para brasileiros que possuem uma reserva financeira maior. E fantástico, já é português. Então isso pode te ajudar muito, José, a você realizar aí o teu objetivo. Muito mesmo. Se você já é português, isso pode ajudar muito. Então é feito um estudo específico, é solicitada a documentação correta, os bancos vão analisar e os bancos vão falar assim, José, eu financio para você 70%. Um outro banco pode falar, eu financio 75%. O outro pode falar, eu financio 90%. Cada banco age de uma forma específica. Ok? Perfeito? Entenderam isso aqui? Então, a compra do imóvel, ela pode ser uma realidade possível para você. Muitas vezes a gente olha, o meu primeiro imóvel vai ser um arrendamento. Eu vou criar um relacionamento com o banco, né? Vou comprovar para ele que eu tenho condições e depois disso eu vou fazer um financiamento para a compra de um imóvel. Fantástico. Lembre-se, pessoal, no Brasil e no mundo, o banco quer segurança. Ok? O banco quer segurança. Então, o banco quer saber o quanto que você tem de receita, de onde vem essa receita, se é uma receita recorrente, ou seja, se você recebe constantemente, se esse valor oscila, um mês você tem muito, outro mês você tem pouco. Ele quer segurança, previsibilidade. O banco quer emprestar para quem pode pagar. Tirei o glamour todo, tá? A realidade é essa. O preto no branco, o banco quer emprestar para quem pode pagar. Fábio, essa não é minha realidade ainda. Não tem problema. Construa esse relacionamento. Se você tem planos de vir para Portugal e permanecer em Portugal, essa é a sua chance. Crie um planejamento para que você tenha relacionamento com o banco e que você consiga fazer o teu financiamento. Veja uma boa região para que você possa comprar um imóvel. E aqui eu já vou falar de algumas oportunidades. Exatamente, olha aqui, ó. Taxa de juros no Brasil é de 9,5%. Mais que o dobro aí, daqui. Exatamente. Aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Uma oportunidade fantástica. Comprar imóvel na planta. Comprar imóvel em Portugal na planta, enquanto está sendo construído. Você pode comprar um imóvel, e recentemente a gente estava com algumas oportunidades assim, T2 no Porto, a 10 minutos do centro, por exemplo, tá? Estou trazendo um caso aqui, 170 mil euros. Por exemplo. Quando o imóvel ficar pronto, que a construção vai demorar em torno de 2 anos, você já consegue vender o teu imóvel a 210 no mínimo. Imagina, em 2 anos você ganhar 40 mil euros de valorização. Não quero vender, quero deixar alugado. Vai alugar.
não vai ficar vazio. Por quê? Porque existe uma baixa oferta de imóveis e uma alta procura. Então, uma pessoa que pensa em investir em Portugal, investir em imóvel, para poder viver de renda, por exemplo, ela pode ter 2, 3 imóveis, 5 imóveis e ganhar 1.000 euros de cada um deles de aluguel. E está ainda no Brasil, ou já está em Portugal, mora em um deles, aluga os outros 3, aluga os outros 4 e ganha 1.000 euros de cada um, 800 euros de cada um, dependendo aí do tamanho do imóvel, da região. Olha que loucura. Porque o momento é um momento propício. Lembra? Baixa oferta de imóvel, alta demanda de procura, alta procura. Então, se você é dono de um imóvel, você está na vantagem, porque você consegue alugar a um preço mais alto. Você inverte o jogo. Você passa a ser o proprietário. Lembra que eu falei agora há pouco? Tem você sendo inquilino, a posição que você é o inquilino, e você tem que se sujeitar às condições, e tem a possibilidade de você ser o proprietário, ou seja, você comprando o imóvel. Exatamente. Você pode comprar para arrendar. É um gigante investimento. E tem um outro detalhe. Muitas pessoas hoje no Brasil estão preocupadas com reforma tributária, que está para sair, a gente não sabe como é que vai ser, questão referente à herança, tem várias coisas, tributação em cima de lucros e dividendos, tem várias pautas que são polêmicas no Brasil, né, no atual governo, que mexem com o planejamento financeiro de muitas famílias, e muitas pessoas estão procurando Portugal para poder investir, por quê? Ela adquire o imóvel, aluga esse imóvel, ela tem uma receita em euro, e ela tem um patrimônio em euro, ou seja, protegido numa moeda forte. Gente, para o euro quebrar, tipo, acabou o mundo. É o apocalipse. É o fim dos tempos. Como o dólar. O dólar vai quebrar quando? Quando acabar o mundo. Então, se você tem parte do teu patrimônio investido, investido em euro ou em dólar, você está muito seguro. É muito mais fácil o real entrar em colapso do que essas duas moedas. E eu não estou falando aqui porque eu não gosto do Brasil, não. Eu estou falando de um fato. Não é que as grandes economias do mundo estão lastreadas em euro e em dólar. Simples. A gente viveu aí recentemente a Argentina, que a moeda argentina perdeu valor, a moeda venezuelana perdeu valor. Tipo, só encontrava nota no chão, porque virou lixo. E eu não estou falando aqui de questão política, não, tá? Não deixa de ser, mas é um fato, ok? Estou falando de questão econômica. Então, se você pode proteger o teu capital em moeda forte, por que não? Às vezes pode não ser o teu momento. Beleza, renda, faz o aluguel. É o teu momento? Compra um imóvel, 2, 3 na planta e vai ter renda fantástica. Imagina, você com 3 imóveis, alugando os 3 imóveis, você tem 3.000 euros de renda. Aí vamos de novo, 3 vezes 6 vai dar 18. Lembra do 6? Agora é um 6 positivo. Não é um 6 contra você, é um 6 positivo. Então você tem aí, ó, um valor fantástico trazendo para real, né? Cada imóvel te dá 18 mil reais. Cada imóvel te dá 6 mil reais, desculpa, falando 1.000 euros cada um.